Oi, Oi, Pedro. Deu certo agora? Deixa eu ver deu, tá aqui me como é que ouvindo? tá aqui. Tô te ouvindo. Tá tudo bem. Ah, que bom. Aí, obrigado aí, as pessoas aí que estão entrando aí, né? Hoje, gente, a live hoje aqui, nós vamos hoje trabalhar o pertencimento dentro das novas constelações familiares. Anteriormente, eu trabalhei o equilíbrio e o dar e o receber com a Iraci. E na semana passada eu trabalhei com a Socorro, que foi a ordem, e hoje é com o Pietro sobre o pertencimento. E a gente sabe que essas leis são universais, né? O Helig não descobriu essas leis. Essas leis já existem. Ele apenas percebeu essa lei como Newton, né? As leis de Newton já existiam, Newton apenas percebeu isso. Foi o que o Helig fez. E na próxima semana nós vamos trabalhar o assentimento, que esse assentimento, que é o sim para tudo e para todo, que vão estar nas três leis. Né? E hoje nós vamos conversar aqui com o Pietro, que é um psicólogo, né? Ok? Que é para aqueles que não conhecem, entendeu? Como eu também sou psicólogo, é para aqueles também que não me conhecem, e eu também sou um constelador familiar. E o Pedro também está nesse caminho de psicólogo e constelador familiar. E aqui eu venho aqui convidando ele para apresentar ele para o público, né, que ele também pode trabalhar com isso, assim como a Socorro e a Iraci, como os demais que vão se apresentar, que eu achei uma maneira de homenageá-los e colocar os conhecimentos deles, que eles conhecem, entendeu? Então, prontos para executar a sua missão como constelador também. Então, nós vamos falar aqui sobre o pertencimento. Como é que você vê isso, Pietro? O pertencimento, na verdade, primeiro, assim, a questão da constelação familiar, para mim, é uma questão muito particular, né? Muito íntima, porque eu acho que todo mundo que se envereda nesse caminho, né, depois de ter descoberto, por exemplo, estando aí com você, eu descobri muita coisa sobre mim entrando nessa coisa da experimentação, né, do vivenciar. E aí é que vem o poder da constelação, está na vivência que você tem dela, né? A gente vivencia algumas coisas e aquilo se concretiza internamente dentro da gente. E aí não tem como você falar, se entrar na discussão, né, se isso é ciência, se não é, se não é, é empírico, né? Você vivencia aquilo te cai como um sentido, de tal forma que o seu corpo, o seu organismo, ele se transforma. E aí a gente entra dentro desse processo do pertencimento, né? Que o pertencimento ele não é só uma ideia de pertencer, né? Mas é um pertencimento biológico, é uma sensação biológica que você tem de estar pertencendo a algum lugar. Então, o pertencer ele não é somente uma sensação de estar num grupo, de estar numa pessoa. O áudio está com eco aí, né? O pessoal está falando. Deixa eu tirar aqui. Isso. Deixa eu... Tira o microfone, talvez ajude. Tá melhor assim? Melhorou. Para vocês aí tá Melhorou, melhor? Pedro. Desce. Ah, Maria. melhorou, Pedro. Melhorou, Pedro. Ok. Então, o pertencimento, ele é um processo biológico. Você sente ele, você vivencia ele. Parece que isso faz parte. Quando você faz uma constelação e você vai para o seu lugar, vai para o seu campo, vai para a sua ordem, né? Você sente isso muito forte. Então, assim, todos, todos, independente de quem ou que tenha feito ou que tenha saído da convenção dentro de um grupo familiar ou de um grupo de pessoas, todos têm direito a pertencer a um grupo, a um lugar, né?
Até porque essa coisa do pertencer ou não pertencer é muito limitado, porque a gente, na verdade, faz parte, todo mundo faz parte do todo, né? Todo mundo faz parte de alguma coisa, e o que eu faço aqui vai, com certeza, ainda está correto, né? Tá, filho. Mas eu não Você queria está te com o fone atrapalhar. ligado aí, Nereu? Você pera... Agora, melhorou? Agora eu vou falar, eu acho que não vai ficar Eu não dando... estou te ouvindo, Pedro. Você não está me ouvindo? Não, espera aí. Agora, fala. Oi. Tá Agora me ouvindo? melhorou. Tô. Ok. É porque eu acho que aí eu falo aqui, aí sai aí, entra no microfone aí de novo e fica dando eco. Melhorou agora. Melhorou? Ok. Melhorou. Show. Daniel falou que agora parou o eco. Beleza. Então, o pertencer, essa lei, que é uma das leis do amor que o Hellinger coloca, ele é o estar dentro de um processo, é o você se sentir, é o você se colocar dentro de um processo maior, né? É o estar em ordem, estar no lugar, é o se sentir conectado a essas outras pessoas. E isso é muito interessante, porque quando a gente faz a constelação e você não está no seu lugar de ordem, ou você não está se sentindo pertencente, você pode, às vezes, não estar tendo consciência de que não está pertencendo, né? Você pode achar que está tudo bem. E quando você faz o exercício, você fala, caramba, não estava tudo bem. Eu não estava me sentindo pertencente nem à minha própria família, muitas vezes. Então, pertencer é uma ordem, e eu achei muito legal no livro que o Nereu me passou, que ele fala assim, que o pertencimento é uma ordem que mantém todas as outras ordens vivas, né? Tanto da hierarquia quanto da hierarquia quanto do dar e receber. Se você não tem o pertencimento, se você não se sente pertencente, né, a algum lugar, a hierarquia e o dar e receber também não vão funcionar. Então, uma está muito conectada à outra, o pertencimento também. Isso. E o que acontece, Pedro? Assim, eu achei interessante quando você coloca que a gente, para questionar um pouco sobre as constelações, tem que vivenciar. Se você não vivencia, você não vai saber. Então, a maioria das pessoas julga as constelações, faz o julgamento sem o conhecimento, porque ela não é uma teoria, ela é uma prática. E só na prática, sentindo na pele, que você vai perceber a sua evolução, aquele sentido que tem. E como você falou, como pertencimento, como algo que todos nós pertencemos ao todo, ao universo. Mas também nós pertencemos à nossa família, ao nosso grupo social, na questão da religião e tudo, vamos pertencendo de vários grupos. E agora eu gostaria que você, assim, trazendo um exemplo para você, um exemplo agora sua, sobre essa coisa do pertencimento. Eu posso dizer sobre mim, né, que nessa questão do pertencer. Quando eu comecei na constelação, eu fiz um dos exercícios sobre pertencimento, enfim, que foi uma coisa muito interessante, porque eu sou o filho mais velho dos meus pais, né? Sou eu e uma irmã. E aí, nesse processo, durante muito tempo, eu sentia que a minha irmã era mais velha que eu, no sentido de ser mais responsável, ou de estar num lugar onde ela tinha mais comando do que eu dentro do seio familiar. E eu percebi que eu estava deixando que ela fizesse isso, né? Porque eu não queria assumir essa responsabilidade de ser o irmão mais velho, ou de não me sentir nesse lugar, justamente porque eu sempre gostei muito de artes, gostei muito de ser músico, de ser artista, e minha irmã seguiu um caminho mais dentro da consciência que os meus pais queriam, né? Eu meio que saí um pouco disso e eu me senti, então, não pertencente a essa família. E aí, quando eu fiz o exercício, que eu me coloquei no meu lugar de irmão mais velho, porém, dentro desse meu destino, né? Dentro
desses dons que eu carrego, aí eu senti como se a minha coluna tivesse voltado para o lugar. Tão interessante que foi essa questão do pertencimento, de tão forte que foi me colocar de volta no lugar. Quando eu me senti pertencente a essa família novamente, eu comecei a dar mais valor também a eles, a tudo que eu vivi com eles até então, porque o que eu vivi com a minha família e tudo que eu né, experimentei com eles, toda a história, também é combustível para que eu possa ser um bom psicólogo, para que eu possa ser um bom artista. Né? Então, esse exemplo foi gratificante nessa constelação, porque me deu essa estabilidade, me deu essa base, né, para eu caminhar. E aí vem a questão de aceitar essa ordem, né? Aceitar, eu sou o filho mais velho dos meus pais. Eu assumo o meu lugar e tiro esse peso da minha irmã, que muitas vezes tinha que dar aos meus pais o que eles queriam, né, para que eles ficassem em paz. E, na verdade... Né? Quando o Pietro coloca a ordem e pertencimento, porque se eu estou na ordem, eu estou pertencendo. Eles andam juntos. Se eu não estou na ordem, eu não estou pertencendo. Então, essas duas forças do amor, elas têm essa importância aí. Por isso que fala do lugar. Se eu estou no meu lugar, eu estou pertencendo. Se eu não estou no lugar, eu não estou pertencendo. Mas como é que a gente percebe como no dia a dia a gente está excluindo algo ou está sendo excluído? Para que as pessoas percebam isso no seu dia a dia. Assim, eu estou falando do pertencimento da família, mas tem vários outros pertencimentos, né? De grupos sociais, né? Enfim. E quando eu estou em sofrimento, quando eu estou me sentindo, às vezes, sobrecarregado ou não, estou me sentindo mesmo menor, excluído, quando eu percebo que alguns padrões estão se repetindo sempre, né? Por exemplo, você separa e aí você casa de novo e parece que toda a sua vida está repetindo aquele mesmo padrão, aquela mesma vivência que você viveu na relação anterior. Ou várias pessoas, né, várias relações que não dão seguimento, viram padrão, né? Ou tem um comportamento de nunca estar com dinheiro no bolso, parece que o dinheiro nunca fica, né? Tá sempre devendo, tá sempre... Então, esses padrões que a gente vivencia, né? Todo dia, praticamente, quase que a vida inteira, tem gente que está aí com 50 anos vivenciando os mesmos padrões, né? Padrão do vício, padrão do alcoolismo, tudo isso está mostrando para você, padrão da doença também, está mostrando para você que você está deixando de pertencer a algum lugar. Ou então que você, como descendente dessa família, está representando alguma pessoa que não pertence. Porque o que acontece? Como a gente é sistêmico, como a gente pertence a um sistema, a gente não é só, né? A gente nunca está só. Como tal, a gente, como descendente, a gente é também a oportunidade do sistema de se ajustar. Então, a gente, como descendente, vai compensar um ancestral que por um acaso foi excluído desse sistema, ou imitá-lo. Então, eu tenho um ancestral que era alcoolista em algum momento. Esse ancestral precisa ser incluído, aí eu vou e imito ele aqui, eu sou alcoolista também. E por que eu não saio desse alcoolismo? Por que isso não acaba nunca? Porque eu estou imitando esse ancestral que está cravado no meu sistema, seja geneticamente, seja biologicamente, seja dentro dos campos mórficos, né? Que a gente vai falar mais. Quando você está falando disso, Pedro, aí a gente remete assim, aos campos mórficos, os campos morfogenéticos. O que são esses campos mórficos? Esses campos mórficos, tudo que a gente faz reflete no todo. Se eu sou uma boa pessoa, vou refletir no todo como uma boa pessoa. Então eu vou para aquele campo das boas pessoas. Se eu faço algo de ruim, eu vou para o campo daquilo que é algo de ruim.
Então, tudo que eu faço vai para esse lugar. Então, e a gente divide esses campos nos campos que são limitadores, que são campos que nos aprisionam para coisas que não são muito boas, e tem o campo de possibilidade, que são campos mais de positivamente. Então, quando eu estou no campo, quando o Pietro fala do campo dos vícios, eu estou no campo que me limita. Então, por que é difícil sair daquele campo? Porque não é só aquela pessoa que está, são milhões e milhões de pessoas que estão como você. E como é a forma de sair? Eu vou deixar para o Pedro falar sobre isso. E as possibilidades, é o campo mais do positivo. Quando a gente se posiciona, quando a gente reverencia tudo. Aí, Pedro, trazendo esses campos de limitações e o campo de possibilidade, como é que você pode ampliar isso aí, para quem está nos ouvindo entender melhor isso? Então, quando eu estou num vício, eu estou em algum padrão repetitivo de sofrimento, eu estou nisso que você falou, que são esses campos limitantes, né? Eu não consigo sair daquele ponto, eu não consigo viver minha autonomia, porque o foco, no final das contas, é a individuação e a autonomia, né, do ser. É você poder viver sua vida em paz, enfim. E aí, quando eu estou nesse padrão de sofrimento, eu estou ali fazendo a repetição de alguma figura que está excluída. O que eu preciso fazer? Eu preciso lidar com aquela figura excluída e integrá-la, né, dentro da minha história, dentro do sistema. Né? Enquanto ele estiver fora do sistema, eu estou fazendo uma repetição do padrão, eu estou em sofrimento. O sistema acaba também estando em sofrimento. Então, quando eu faço essa integração, né, que eu uno as polaridades, que eu uno aquilo que é ruim, aquilo que é bom, ou que eu uno aquelas energias que estão em conflito dentro de mim, né? Muitas vezes pai e mãe, né? Se a gente entra aí num processo de alienação parental, por exemplo, né? O pai e a mãe estão brigando dentro de mim. Eu preciso integrar essas duas figuras dentro de mim para que eu possa viver em paz, me sentir pertencedor dentro daquele sistema. Às vezes o pai está sendo excluído e o filho está repetindo o padrão do pai. E aí eu preciso ir lá integrar dentro do sistema o meu pai, a figura do meu pai, para que eu possa ter mais possibilidades. Aí eu entro para o campo das possibilidades, eu amplio a minha condição de ação e autonomia, porque aí eu posso escolher, ao invés de estar repetindo o padrão e vivenciando uma coisa que foi escolhida para mim, né? Olha, gente, o Pietro falou e agora, nesse campo também, é um campo onde, que eu falei aqui, das limitações, tem milhões de pessoas que tá pensando como o Pietro. Então, milhões de pessoas vão estar naquele campo. E no campo das possibilidades, também milhões de pessoas vão estar naquele campo também. Então, mas para que eu possa sair desse campo de limitações, seja de um vício, de repetição de padrões, eu tenho que reconhecer, aceitar que eu estou naquele lugar. Exatamente. E para eu sair daquele lugar, eu tenho que reverenciar, eu tenho que agradecer aquilo tudo lá, para sair daquela prisão que eu me encontro. E que não sou eu, são milhões e milhões de pessoas que estão pretas naquele campo, e que estão pensando como eu. Mas se eu olho para aquilo, reverencio aquilo, agradeço aquilo, é uma possibilidade de eu sair daquele campo. Eu não estou negando, não estou rejeitando, e aí eu posso ir para o campo das possibilidades, que também tem milhões de pessoas também que estão pensando nesse campo novo, que é positivo. Mas para eu sair do positivo, eu não posso negar o negativo. E é interessante isso, porque parece muito com o conceito de arquétipos do Jung, né? Porque, assim, todo arquétipo, toda estrutura ali preparada, do padrão, ele tem o positivo e o negativo. Muitas vezes a gente quer só o positivo daquele arquétipo, não quer se integrar com o negativo dele. Enquanto isso estiver em conflito, por exemplo, o pai é um arquétipo, né? O arquétipo do pai tem o positivo e o negativo. Aí eu quero um pai só o positivo dele. Aí eu estou buscando só o positivo desse pai.
que esse pai me dê tudo, que esse pai me ajude nisso, me ajude naquilo, mas ele não pode me dar uma bronca, ele não pode ser, às vezes, ausente, às vezes ele não pode ser autoritário comigo, ou brigar comigo, eu não aceito esse outro lado, né? Aí eu estou em conflito. Quando eu uno as duas polaridades desse arquétipo paterno, né? Tanto as coisas positivas quanto negativas do meu pai, por exemplo, se eu não uni-las dentro de mim e aceitar e reverenciar e falar assim, olha, tudo que meu pai fez me trouxe até aqui. Tudo que meu pai viveu, vivenciou, eu preciso honrar e agradecer porque me trouxe até aqui. Me trouxe até a possibilidade de eu compreender profundamente quem eu sou. Então, a partir desse momento, eu estou unindo as duas coisas e dando lugar e função para elas dentro do sistema. Então, elas pertencem, elas têm um lugar, né? E eu posso abrir o campo das possibilidades. Agora, Pedro, vamos ampliar agora um pouco. Como é que a gente exclui no decorrer do correr do dia a dia nosso? Como é que a gente faz isso, essas exclusões que a gente faz? Que a gente A nem gente, percebe que está fazendo. Ou a gente está se excluindo ou excluindo. muitas vezes a gente... Quando a gente faz um julgamento, quando a gente está criticando a gente ou criticando o outro, o que mais aí? Uhum. Quando a gente está julgando. Quando a gente está... Como a gente quer sempre fazer parte de alguma coisa, a gente tenta achar uma caixinha para a gente viver, né? Então, quando a gente tenta achar essa caixinha, a gente também tem que excluir outras coisas para a gente se sentir ali presente naquela parte, naquele mundo. Se eu tenho uma família, a família tem uma condução, eu quero fazer parte dessa família, eu tenho que excluir outra parte, eu tenho que excluir algum pedaço. E, geralmente, a gente acaba excluindo algumas coisas. Um exemplo, né? Minha família não tem músicos, não tem artistas, vamos dizer assim, declarados. Tem artistas, mas ninguém se declara artista ali dentro da família, né? E aí, o que acontece? Essa parte é excluída porque não dá dinheiro, porque não dá estabilidade. E a gente, claro, quer estabilidade, a gente quer fazer alguma coisa, né, de sustentar a família, sustentar os filhos. Eu tenho filho, eu tenho 3 meninos, né? Então, eu preciso sustentá-los. Aí minha família diz, não, a arte não dá dinheiro, então não faz isso. Psicologia não dá dinheiro. Né? Psicologia não dá dinheiro, vai viver outra coisa, vai fazer medicina, né? Vai fazer direito, vai fazer engenharia, que é o que dá dinheiro, né? E aí eu falo, não, peraí, não é assim. Não posso fazer isso porque tem alguma outra coisa que está aqui latejando dentro de mim, né? Que quer falar. Pode ser que eu tenha aqui uma exclusão, ou esteja representando algum excluído, e aí eu preciso trazer ele para cá. Né? Trazer como? Vivenciando esse artista, vivenciando. Quando eu integro o artista com aquilo que minha família dá, eu estou juntando os opostos. Mas enquanto eu estiver lá, né, na boa consciência, que é aquela consciência que eu vou transformando ela numa moral, e aí eu preciso viver dentro daquela caixinha para eu poder não ferir aqueles que eu amo, não perder aquele amor, né? Eu vou segurando dentro daquele padrão, vivenciando aquele padrão, excluindo outra parte minha que está querendo ser vivenciada, que está querendo ser vivida. Enquanto eu estiver fazendo isso, tentando esse amor, eu estou excluindo. Ali na frente, essa exclusão vai pedir espaço, vai cobrar esse espaço. E isso é além das nossas forças. Isso é acima das nossas forças. O que vai acontecer? Essa energia que quer ser vivenciada, ela vai pedir espaço e você vai precisar olhar para ela. Porque enquanto você estiver negando, você vai continuar no padrão do sofrimento. Então, a gente começa a fazer na tentativa de ser uma boa consciência para um grupo, né? A gente vai excluindo uma parte nossa. E como chegar na má consciência? Então, e aí se a gente não exclui e vira a má consciência e vai lá vivenciar, a gente também segue na culpa de estar vivenciando aquilo
contra a necessidade que a família está tendo, né? Porque assim, você imagina que durante muitos milhares de anos a gente teve que viver com cada um dentro de uma função, né? Nas tribos você ganha uma função, nas civilizações antigas você ganhava uma função, você tinha que desempenhar ela até o final da sua vida, né? Essa função, se você saísse dela, você poderia prejudicar todo um contorno ao seu redor, né? Todo um resto da tribo você prejudicaria, ia ser complicado. Então você acabava se sentindo culpado. Hoje a gente carrega essa culpa ainda, né? Quando a gente está ali dentro de um processo familiar, por exemplo, e você não desempenha a função que foi te dada, você sai para vivenciar algo, mas você está sempre conectado ali à boa consciência e fazendo tudo com culpa, né? Só que a má consciência... E às vezes, Pedro, deixa eu pegar até o teu próprio exemplo. E às vezes, eu vou pegar um pouco da tua história, que às vezes você, da boa consciência, vai seguir aí você vai para a má consciência, que é seguir os seus valores. Estou adulto, estou na minha autonomia, então eu vou seguir o que eu quero. Mas chego num certo caminho, aí eu não estou sendo aquilo que meu pai queria, que minha mãe queria. Aí vem esse sentimento de culpa. Já passou por você querer voltar atrás? Vixe, muitas ser vezes. aquilo que os pais querem, tá você lá na frente? E toda vez que tem até uma coisa que acontece muito comigo, assim, quando eu estou começando a galgar uma coisa, galgar um degrau, aí eu tô olhando para aquele degrau, eu falo assim, caramba, vai ser massa, vai ser massa. Eu sofro uma frustração com esse galgar, né? Aí eu ouço, parece que eu ouço a voz da minha mãe, faça medicina, por que você não fez medicina, né? Tá vendo? Você não estaria sofrendo tanto se você não... Poxa, todo mundo sofre, até o médico sofre na carreira dele. Não tem... Aí vive esse padrão, né? E aí foi que eu fui notando, pensando, nossa, tá vendo? Toda vez que eu tô seguindo um caminho, tem uma culpa que tá me amarrando. E aí eu fico lá, preso na culpa e não vou até o final dessa vivência, né? Desse galgar, dessa escada que eu não sei para onde vai levar. Mas se eu estou precisando viver isso, por que não viver? Né? É uma má consciência que vai me levar à integração desses polos. Né? Então, a má consciência acaba tendo esse positivo de você trazer uma coisa e outra para juntar e falar assim, bom demais, vamos nessa, né? Vamos integrar aí o Gente, só quem tá nos ouvindo, é só só fechando aí a boa consciência. A boa consciência é aquilo que é moral, aquilo que foge dos padrões da sociedade. É aquilo que os pais querem que os filhos sejam também. Ok? E a má consciência é aquilo que a gente quer ser, que foge dos padrões, às vezes, da nossa família e tal. As guerras acontecem por quê? Por causa da boa consciência, que todo mundo quer lutar pelo seu país, pelo seu estado, pelo seu partido político e pela sua família. Aquilo que é fora da sua família, do seu partido político, do seu país, você exclui. Não serve. E lembrar que nós somos universais. O ideal é que fosse um presidente mundial, não um presidente do país, dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, um país mundial. E isso que se trabalha para isso. Então, como nós somos universais, a gente não pode excluir nada. Se eu sou Bolsonaro, e aí eu não sou o Lula, e aí eu estou excluído. Eu tenho que olhar para todos os partidos com esse amor, com a má consciência. É que a má consciência inclui tudo. E a boa consciência exclui. Só aquele que é dele que é importante. Ok? É engraçado, agora, né? queria que você, dentro dessa imitação, Pedro, tem umas frasezinhas, né, que a gente imita, né, que a gente... Eu, papai, eu como você. Como é que você vê isso? Eu por você, você por mim, eu sou eu. Agora, o que é que está na criança e o que é que está no adulto?
nessas imitações? Quando a gente entra aí nessas limitações de campo, né, que a gente está aí dentro de um padrão, a gente vai acabar imitando aquele ente excluído, né, ou compensando. Então, quando eu estou imitando, eu estou dizendo eu como você, né? Em uma parte minha inconsciente, eu estou lá falando para esse ente excluído, eu como você. Eu estou como você, igualzinho, estou aqui fazendo a mesma coisa, né? E quando não é imitação, também pode ser a compensação. A compensação, eu vou dizer eu por você, né? Então, um ente foi excluído da família porque ele era um assassino, ele matou alguém. E aí eu vou lá e por ele vou pagar aquilo que foi feito a outro campo, a outro sistema, né? Porque é isso, dar e receber também funciona aí, né? Se eu matei, uma hora eu tenho que levar um tiro também. Então, ação e reação, física pura, né? Não é nem a quântica, é newtoniana, ação e reação. Então, o que eu faço, né? Eu também levo. E o sistema é isso. Se eu tiro alguém de um sistema, eu também vou tender a perder alguém do meu sistema. E aí, pode ser que eu, como descendente, vou fazer o eu por você. Já que você já foi e não recebeu a bala, não foi assassinado, então eu vou por você. E você acaba sofrendo um acidente, você acaba levando um tiro, você acaba sofrendo alguma coisa num estado inconsciente, né? Que você não é palpável, você não toca nisso, né? Isso é maior que você. Por isso que a gente percebe nas constelações uma ferramenta maravilhosa para você tocar nisso. Aí, como se livrar disso? Como se livrar desses processos? Através da constelação, você vai naquele ponto, naquele ente, você descobre aquele ente no meio do processo e você vai dizer eu por mim, você por você, para acabar com a compensação. Ou Por eu imitação. sou eu, você é você, né? Para acabar com a imitação ali. Então, você estabelece a diferenciação de um ente com você. Você fala, tudo bem, o que você viveu, eu aceito. Pertence à minha história, pertence a esse sistema. Mas eu não posso continuar fazendo isso. E a possibilidade que o sistema também te dá de se despregar desse excluído, né? De se despregar desse padrão. Porque quanto mais autônomos os entes do sistema são, melhor para o sistema. Ok. Olha, o que o Pietro falou aí, resumindo, tem essa dinâmica de imitação e de compensação, ok? E nessa dinâmica de imitação e de compensação, nós estamos se comportando como criança. Inconscientemente, nós imitamos ou nós compensamos. Aquilo que o Pietro falou. Se alguém da minha família matou alguém, alguém vai morrer da minha família como compensação. Se alguém fez algo, um segredo ou um aborto e ficou só com ela, aquela pessoa, alguém vai, e não foi reconhecido, alguém vai se vincular àquele aborto e se sentir excluído como ele. Vai ter uma vida difícil, que pode até também levar à morte também. Ok. E a única forma que a gente tem, que é nas constelações, que é a constelação, não é só a constelação que eu me disse, tem vários trabalhos aí que pode também chegar a isso também. Que é uma forma da gente sair dessas imitações, dessas compensações. Que a gente possa ter uma vida que é nossa, ir para a nossa autonomia. E como é isso para chegar a isso? Tomando consciência do que está acontecendo no nosso sistema. E a partir disso, nós vamos para a compensação adulta. Adulta, a gente não imita, a gente não compensa. A gente vai assumir a nossa responsabilidade. Nós vamos para a vida com o que é nosso, com os meus erros, com as minhas falhas. Não sistemicamente. Ok? Agora eu queria que você. Quantos minutos tem aí, Pedro, de live aí, já? Vixe, eu nem sei. Deixa eu ver aqui, peraí. Já foi minutos. Quanto? 38 minutos.
Nós temos pouco tempo. Eu queria só, para fechar a live, comunidade de destino. Comunidade de Que é uma destino, forma né? também de pertencimento, gente. Comunidade de destino, o Pedro pode falar um pouco sobre isso, ampliar um pouco. Que é você estar em comum destino com o outro, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, no casamento. No casamento, eu tô com a minha esposa, eu venho com todo o meu campo, né? O meu sistema, minhas famílias, meus ancestrais, e minha esposa também traz o campo dela. E geralmente a gente se conecta com aquilo que está faltando no sistema um do outro. Então, aquela pessoa com quem você escolheu viver, você não vai viver só os louros com ela, não vai ser só a glória. Você também vai viver os conflitos, porque existem habilidades que você precisa vivenciar e só através dela ou dele, ou do companheiro, companheira, é que você vai conseguir desenvolver essas habilidades e sanar essa demanda do sistema, né? Tanto de um quanto para outro. Então, meu sistema tem uma demanda, o sistema da outra pessoa também tem. Eu me junto e essas demandas são sanadas a partir do momento que eu tomo essa consciência, né? De que eu não estou O que casando o só Pedro com a está minha falando esposa. aí, que o Pedro está falando aí, que dentro da comunidade de destino, quando eu me caso, eu também trago tudo que vem da esposa. E a esposa também leva tudo que vem do marido. Por isso, quando existe um casamento, é um consentimento do sistema do outro para o nosso, porque é uma possibilidade de quê? De resolver as questões sistêmicas e individuais de cada um e do todo e do universo. Não é só as minhas individuais, as minhas questões individuais, as questões sistêmicas e as questões universais, que aí E aí, possibilita aquela união dar essa possibilidade para isso. Agora eu isso é quero interessante. agradecer aí agora, Pedro. Você tem algumas considerações aí para falar, para a live não ficar longa, eu quero que as pessoas assistirem depois. Eu acho muito interessante e acho que ninguém pode querer criticar a constelação sem vivenciar. Porque não é uma questão de você não é uma substância, nem uma seita, né? É uma vivência. Você vai vivenciar, experimentar e perceber a mudança de você mesmo. Então, minha consideração final é para que você possa entender que você precisa experimentar. E se eu fosse você, experimentava. Porque eu que era super cético, como psicólogo mesmo, assim, tá bom, vou experimentar esse negócio, né? Eu entro e experimento isso no meu corpo, né? No meu organismo, na minha biologia. E aí você fala, caramba, precisava disso mais cedo, eu não sabia. É muito interessante. E hoje eu estou aqui, entrei com o Neri, eu tive aí o Tássio e a Júnia como pessoas que me ajudaram a chegar a isso, né? Que são psicólogos também. E eu senti essa força, esse chamado, e estou aqui aprendendo cada dia mais com o Neril, com os amigos do curso, né? Iraci, Socorro, que já passaram por aqui, entre outros que vão aí aparecer ainda. E eu só tenho a agradecer mesmo a todos vocês. Neril, obrigado mais uma vez. E estou à disposição também. Ok, gente. Olha, obrigado aí. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o assentimento, é o sim para tudo e para todos, que vão ajudar vocês aí a conhecer um pouco mais sobre as constelações. E aí foi o que o Pedro falou, realmente é isso, é vivendo. Quando a gente vivencia, a gente quebra muitas coisas. E pare de fazer, quando a gente está julgando, criticando, a gente está excluindo. Então, a gente, para não fazer essa exclusão, para a gente não criticar, não julgar, primeiro conhecer e ver que a coisa funciona, dá certo. Ok? Obrigado aí, Pedro. Mais uma vez aí, o Obrigado, nosso encontro Neril. vai ser agora no início de novembro e a gente termina a formação. Ok? Maravilha. Um grande Maravilha. abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.